Boa noite, estamos aqui para mais um encontro, dessa vez sobre a Santa Missa. A ideia desse tema surgiu de uma pesquisa que eu fiz com vocês há algum tempinho já, né? Acho que um pouco mais de um mês, que eu pedi para vocês comentarem um pouco os temas que vocês queriam que eu trouxesse por aqui. E um tema que foi muito comentado foi o da Santa Missa, né? Então, como que a gente participa, como que a gente pode assistir melhor a Santa Missa, qual que é a melhor forma de se portar. Então eu queria tratar de tudo isso, mas de uma forma um pouco mais, como eu posso dizer, dando alguns passos para trás, né? Porque eu vejo que muitas pessoas se preocupam muito em, eu tenho que levantar as mãos aqui, eu tenho que ajoelhar aqui, eu tenho que nessa parte fazer isso, fazer aquilo. Né? As pessoas estão muito preocupadas e não tem nenhum problema em se preocupar com isso, muito pelo contrário. É bom que exista essa preocupação em como você se porta exteriormente na Santa Missa. Só que eu vejo que as pessoas ficam presas aí. Né? Então elas ficam muito na parte exterior e não vão para o interior. Né? Ou seja, qual que é a forma como eu devo entender a Santa Missa, né? O que é a Santa Missa, o que é esse mistério, o que a igreja quer que eu conheça a respeito desse mistério. E você há de concordar comigo que você sabendo o que é a Santa Missa, muitas dessas perguntas que surgem sobre posturas exteriores acabam ficando muito fáceis de responder e ficam até inócuas. Porque a partir do momento que você compreende que a missa é a renovação do santo sacrifício de Cristo na cruz, muita coisa já esclarece na sua cabeça. Né? Então, determinadas posturas, assim, né? Não vou entrar no caso porque eu não quero entrar em polêmicas, mas determinadas posturas que às vezes o pessoal fica na dúvida, né? Se pode, se não pode, quando você compreende a essência da Santa Missa, a resposta vem de maneira muito simples. E eu notei isso depois de uma pergunta ali que a gente respondeu na caixinha, poucos minutos até antes aqui, acho que dá nem uma hora direito antes da live aqui, que perguntaram, né, como é que eu faço para me concentrar na Santa Missa? Né, o que eu devo fazer para me concentrar? Né? Eu chego na missa, quero prestar atenção, o que eu faço? Assim, é claro que existem determinadas posturas que você pode adotar para ter essa concentração, para ter essa atenção na missa. Só que, entenda, a melhor forma, né, eu diria até o fundamento, a base, para que você consiga ter uma concentração na hora de participar na Santa Missa, é no mínimo você saber o que está acontecendo ali no altar. Né? Ainda que não sei como que é a liturgia da paróquia onde você frequenta, né, da comunidade, não sei como é que é a liturgia, ainda que a liturgia não colabore muito, ainda assim você tem o dever de saber o que está acontecendo. E é isso que eu venho trazer aqui hoje, né, esse mínimo que você devia saber sobre o que é a Santa Missa de fato. Né? E aí muitas dessas perguntas sobre como se portar na Santa Missa já vão quase que automaticamente serem respondidas. Mas então vamos lá. Eu espero que todo mundo que esteja aqui, né, que esteja assistindo, seja ao vivo, né, inclusive dar boa noite aí para as pessoas que estão entrando, né, que já estão acompanhando aqui. Eu espero que todos vocês que estejam assistindo ou que estejam eventualmente assistindo a gravação saibam pelo menos a definição ali, né? O que é a Santa Missa? Né? Então, o que é a missa? A missa é a ceia, é a união da comunidade. Não é bem isso, né? Não que não exista esse aspecto na missa, mas assim, ele não é o aspecto essencial. A gente está procurando o aspecto essencial, né? Aquilo que descreve a essência da Santa Missa. A definição é
a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, é o mesmo sacrifício que Cristo realizou lá na cruz, lá quando ele se entregou para nos salvar. É aquele mesmo sacrifício que está sendo renovado, que está sendo trazido até nós. Até aí tudo bem. Esse é mais ou menos o mínimo que eu já esperava que todo mundo chegasse. Mas aqui a gente quer compreender um pouco mais. Né? O que significa esse sacrifício? Né? Por que ele é renovado? Por que ele deve ser renovado? Por que eu tenho que assistir a missa mais vezes se foi um só sacrifício? Né? Por que existe a missa se um único sacrifício de Cristo já foi suficiente? Então a gente tem que compreender alguns desses aspectos. E primeiro de tudo, né, se a gente definiu a Santa Missa como a renovação do sacrifício de Cristo da cruz, né, eu até daria para acrescentar uma outra palavra ali nessa definição. É a renovação incruenta do santo sacrifício da cruz. Incruenta significa sem derramamento de sangue. Né? Depois a gente vai entrar em detalhes. Mas porque, de fato, o sacrifício de Cristo, historicamente, na cruz, houve derramamento de sangue. A missa, todas as missas que são celebradas, existe a renovação desse mesmo sacrifício, mas o sangue não é derramado novamente. Cristo não morre de novo. É o sacrifício que é renovado, mas a morte, derramamento de sangue, os sofrimentos, eles não são renovados. O que é renovado é o sacrifício. Então, o que é esse sacrifício? Né? Quando a gente usa essa palavra, é sempre bom, quando você tem uma definição, você buscar o que aquilo ali realmente significa, porque senão a gente fica muito preso na língua corrente, né? Porque a gente fala sacrifício, a gente está falando normalmente, é uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia tem um pouco essa conotação. Eu vou fazer um sacrifício para ir até aquele lugar. Né? Vou fazer um sacrifício para te acompanhar em determinado evento. Estou fazendo um sacrifício aqui para poder colocar comida na mesa. Então, a gente entende o sacrifício como algo muito difícil. Né? Ou ainda mais, não é só algo muito difícil, mas algo que implica você abdicar de certa coisa que para você é muito importante em prol de algo maior, certo? Sacrifício, quando a gente usa essa palavra sacrifício, a gente tem essas conotações. Vamos tentar cavar um pouquinho mais para encontrar o que é, de fato, a essência do sacrifício. Né? O que significa essa palavra, sacrifício. Não sei se vocês já notaram, mas sacrifício é a junção de duas palavras. Né? São duas palavras que foram juntadas e formaram uma só. Sacrifício. Quais são essas duas palavras? Primeiro, talvez mais óbvio ali, é sacro, né? Sacro, sagrado, santo, ou seja, é essa palavra, né? Sacro, sagrado, santo. Qual que é a outra? Né? Aqui tá no latim, né? Sacrum, e a outra é fitium, né? Fitium. Sacrum, fitium. Não sei se é exatamente assim que pronuncia, mas são duas palavras. Sacro, sagrado e fitium, que vem de fazer. Né? Daí que vem também a palavra ofício. Né? Ou seja, você fazer algo. Você fazer. E sagrado, aqui a gente consegue entender que a gente está falando de você tornar algo sagrado. Você faz algo sagrado. Isso é o sacrifício. É o ato de tornar sagrado. Então, peraí. Né? A gente começou com aquele entendimento mais corrente de que é uma coisa muito difícil. Ok, difícil, tá por ali, mas não é bem isso. Aí depois, tem que abdicar de alguma coisa em prol de um bem maior. O que isso tem a ver com tornar sagrado? Aí a gente vai ter que procurar a etimologia de outra palavra, que é a própria palavra sagrado, santo. O que significa, né? Algo santo, sagrado? A etimologia da palavra também remete
é uma coisa até um pouco diferente, assim, quando você ouve, você até duvida, assim, parece uma coisa tão, que não tem a ver com a forma como a gente usa essa palavra hoje. Porque santo, né, a palavra santo significa separado. Separado, né? O que isso tem a ver? Ah, nossa, ele é muito santo. Ah, ele é muito separado. Parece estranho, né? Soa estranho. Mas o sacrifício, né? O ato de tornar sagrado, ele é o ato de você separar alguma coisa. Aí a gente já está começando a compreender um pouco melhor. Mas separar para quê? Né? Simplesmente você deixar de lado? Não. É diferente de segregar, assim, né? Que você coloca as coisas para um lado, coloca outras para outro. A gente não está falando disso, a gente está falando de separar para uma finalidade. Para uma finalidade específica. Mais ainda do que simplesmente uma mera finalidade. Mas uma finalidade que é, como eu posso dizer, transcendente. Né? É uma finalidade que vai para uma natureza acima da que ela estava. Né? Então você tem um universo de coisas aqui, aí você vai lá e pega uma coisa e separa. Mas essa separação você tirou para cima. Né? Você separou ela para o transcendente, para uma natureza maior, para uma natureza mais elevada. Isso que é o sacrifício. É o ato de você pegar uma coisa e separar. Onde é que eu quero chegar aqui? Né? Até agora está um pouquinho abstrato, mas onde é que eu quero chegar aqui? Você, né, você vai conseguir compreender isso melhor quando a gente olhar para a história da criação. Né? Mais especificamente de Adão e Eva. Né? Porque ali que foi o primeiro sacrifício. Ali que foi pedido do homem, foi pedido de Adão, o primeiro sacrifício, né? O primeiro ato de você tornar sagrado alguma coisa, porque você tinha esse universo aqui que era a criação. E da criação Deus pediu uma coisa. Da criação Deus pediu que Adão pegasse uma coisa e separasse da criação para entregar para ele Deus. Ou seja, Adão, né, lendo ali o relato, né, do Gênesis, você vê que foi dado a Adão o domínio sobre toda a criação. Ele realmente dominava, ele tinha poder, ele tinha poder de governar toda a criação. Toda a criação poderia pertencer a ele. A única coisa que Deus pedia era um único fruto de uma única árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pediu para que Adão separasse aquele fruto para Deus. Ou seja, ele já tinha toda a criação para ele. Ele só tinha que sacrificar, ou seja, separar. Se ele estava no âmbito da criação, ele tinha que entregar aquele fruto para Deus. Ele tinha que transcender aquele fruto. Como? Não comendo. Sacrificando, né? Sacrificando o ato, né, de se alimentar daquele fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse é um ponto importante que a gente vai conhecer aqui. E fazendo isso, ele iria consagrar, ele iria santificar a criação inteira. Como isso? Né? Como que isso acontece? O sacrifício é um ato de adoração. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Porque você separar para algo transcendente, né? Você está literalmente entregando aquilo para Deus. É um ato pelo qual você reconhece que o que você tem vem de Deus. Né? Então, quando Deus, por exemplo, hoje, ele nos pede para sacrificar 1 hora, 1 hora e meia da nossa semana para ir na missa todo domingo. Ele nos pede esse sacrifício. Sacrifício por quê? Pensa, 24 horas, você tem 24 horas por dia, multiplica isso por 7, não quero fazer a conta, mas dá uns mais de 150, acho. 100 e trocentas horas por semana, Deus te pede para sacrificar 1 hora e meia
no mínimo, para Ele. Ou seja, aquela hora você não dispõe, não é tua aquela hora. É isso que Ele está pedindo de você. A mesma coisa que Ele pede de você hoje, né, para você sacrificar 1h30 de todas essas que você tem, é o que Ele pediu para Adão, né, de toda a criação que ele tinha à disposição dele, para sacrificar um único fruto. Por quê? Porque fazendo isso ele reconhecia que todo o resto vinha de Deus. Ele se reconhecia como criatura, totalmente dependente de Deus. Onde que vai entrar a Santa Missa aí, né? Parece que está um pouco longe ainda, mas que nem eu falei lá no começo, você entrou aqui no decorrer aqui da live. O significado da Santa Missa, né, a essência da missa que a gente está buscando compreender, é a renovação do santo sacrifício de Cristo na cruz. Mas para a gente compreender o que é essa renovação do sacrifício da cruz, primeiro a gente tem que entender, né, até mesmo antes de entender por que ela está sendo renovada, por que esse sacrifício está sendo renovado, a gente tem que entender o que é um sacrifício. E depois entender o que foi o sacrifício de Cristo, depois entender por que ele foi renovado. Por que ele deve ser renovado e por que nós devemos participar dessa renovação. Então esse é o caminho que eu estou querendo conduzir aqui com vocês. Então agora a gente está compreendendo o que é o sacrifício, né? O que significa a essência do sacrifício. E aqui a gente está compreendendo, né, que o grande ato de sacrifício que foi pedido, né, na história foi esse que Adão pediu que Deus pediu a Adão. Né, para que ele reconhecesse e santificasse toda a criação, entregando aquele fruto para Deus. A gente sabe que isso não aconteceu, certo? Por quê? Houve o pecado, e uma coisa que é interessante de observar, porque aí a gente já vai captando o que você precisa para ter um sacrifício. Primeiro, por que Deus pediu aquele fruto e não qualquer outra coisa? Necessariamente aquele fruto, ele era, dentre os bens que estavam à disposição de Adão, aquele ali era o fruto principal. Aquele ali era o que tinha de mais atrativo, digamos assim, em toda a criação. Por que isso? Né? Para você fazer um sacrifício, né? Vamos supor aqui, você tem que sacrificar o que você comeu hoje no almoço. Vamos supor que você comeu arroz, feijão, aí uma picanha, farofa e brócolis. Aí Deus te pede um sacrifício daquele prato. Você precisa sacrificar uma parte desse prato para conseguir fazer um ato de adoração. O que você acha dentro desse prato? Arroz, feijão, farofa, picanha e brócolis. Desse prato, o que você acha que seria mais digno, que representa de fato um agradecimento por tudo que você recebeu? É intuitivo, certo? É intuitivo que é a picanha. Seria fácil você sacrificar o brócolis, né? Você nem quer. Então, você não vai estar sacrificando de fato. Né? Você vai estar oferecendo o que há de pior. E a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu na história de Caim e Abel. A gente já chega lá. Mas o fruto de Adão, né, o fruto que Adão comeu, era o que tinha de mais atrativo ali entre toda a criação. E ele tinha que sacrificar aquilo ali para Deus. Por que era o mais atrativo? Porque era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Até hoje a gente sofre desse mal, né, dessa busca por ter no nosso domínio esse conhecimento. Veja, isso é muito diferente de você, da habilidade de você discernir o conhecimento do bem e do mal, no sentido de, isso é errado, isso é certo. Não tem nada a ver com isso, tá? Tira isso da cabeça. É um problema gramatical ali que a tradução acaba complicando. O que significa esse conhecimento do bem e do mal que Adão não sacrificou? É simplesmente o poder de ter domínio sobre o que é bom e o que é ruim. Hoje a gente quer isso, né? A gente busca
né? Quando a gente comete um pecado, no fundo a gente queria que o que a gente fez fosse o certo, né? É como se existisse uma angústia, assim, né? Nossa, como eu queria que esse pecado, que esse vício que eu tenho fosse certo, né? É essa ânsia por dominar o que é bom e o que é ruim. É isso, é esse sentimento que Adão tinha que sacrificar para Deus. Como que ele ia fazer isso? Reconhecendo, não, é Deus que determina isso, né? Eu devo ser dócil aos mandamentos de Deus. E ele não sacrificou isso. Ele quis ter esse domínio, ele foi levado por essa tentação demoníaca e levou a não sacrificar aquele fruto. Ele comeu daquele fruto, porque ele achou que ele poderia ter domínio sobre aquilo. E fazendo isso, a gente desencadeou toda a queda, né? Toda a desgraça, todo o pecado, tudo isso desencadeou na criação, porque Adão se recusou a sacrificar. E olha um ponto interessante, né? A gente já viu um dos requisitos do sacrifício, que é a oferta, né? Aquilo que deve ser ofertado, que é algo que tem que ser o que tem de melhor, porque sacrificando o que tem de melhor, você santifica todo o resto, porque ali você reconhece que aquilo ali pertence a Deus. E veja, pode muitas vezes acontecer de quando Deus te pede um sacrifício de alguma coisa, não é que ele vai tirar de você, na verdade ele só vai pegar aquilo para te devolver depois. Ele só quer que você se desapegue daquilo, né? Então o sacrifício nem sempre vai ser você entregar aquilo ali, abandonar aquilo ali. Muitas vezes pode ser, mas muitas vezes também Deus só pede que você se desapegue. Então esse é o primeiro aspecto do sacrifício, né? A oferta tem que ser o que é de melhor. Um outro aspecto é o sacerdote. Por quê? Quem que é o sacerdote? Sacerdote é aquele que tem o munus de sacrificar, aquele que tem o poder de sacrificar. Por quê? Porque ele recebeu essa função divina, ele recebeu essa função, esse dever, esse direito de sacrificar, ele recebeu de Deus, né? Que ele recebeu diretamente uma ordem de Deus para sacrificar. E ele precisa ser representante de todo o resto. Então, por isso que Adão, ele é o cabeça da humanidade. Por isso que o pecado de Adão desceu para toda a humanidade, porque ele era o sacerdote que levava, que representava toda a humanidade ali perante aquele sacrifício. Então, quando ele se recusou a sacrificar, os efeitos, as consequências desse pecado recaíram sobre toda a humanidade. E já parou para pensar, por que é o pecado de Adão e não o pecado de Eva, se foi ela que comeu primeiro? Porque Eva não era sacerdote. Se Eva tivesse comido o fruto dado para Adão e ele recusasse, não teria o pecado original como a gente teve, recaindo sobre toda a humanidade. Recairia sobre Eva, mas só sobre ela. O pecado ele se consumou por toda a humanidade quando Adão comeu do fruto, não quando Eva comeu, mesmo que ela tenha comido primeiro. Porque Adão que tinha o munus sacerdotal. Adão era o sumo sacerdote da humanidade. Ele que representava toda a humanidade naquele sacrifício. E por isso que recaiu sobre nós esse pecado. Por isso que recaiu sobre nós a condenação. Por isso que nós, desde esse pecado, né, se a gente não tivesse essa redenção de Cristo, nós estaríamos condenados à morte eterna. Por causa de Adão. Porque ele era o sacerdote. Então o sacerdote ele tem que ter recebido esse poder de Deus e para representar toda uma comunidade, né? todo um conjunto de pessoas. Vamos jogar isso de novo para a nossa realidade, para não ficar tão abstrato.
o sacrifício, nós vamos pensar, o sacerdócio, ele é exercido em diversos graus, certo? A gente tem, claro, o grau principal de sacerdócio é o de sacerdócio de Cristo, a gente já vai ver isso daqui a pouco. Mas em algum grau existe um sacerdócio exercido pelo pai de família, porque o pai de família ele representa a família inteira. Então, o que é pedido de um pai de família, né, a ordem que Deus dá para o pai de família, ele tem o poder sacerdotal para representar aquela família. Né? Então, o pai de família, né, as decisões que ele toma recaem sobre toda a família. Esse é um exemplo de mundo sacerdotal, ainda que num grau menor do que o que a gente vai ver em seguida. Enfim, a gente viu agora os dois requisitos para o sacrifício. Uma oferta, que seja o que há de melhor, e um sacerdote. Falta uma coisa ainda. Falta o altar. Né? Porque essa oferta, né, realizada pelo sacerdote deve ser realizada num altar. É nesse altar que será o local do sacrifício. Né? É o local sagrado, é o local também separado para fazer esse sacrifício. E no caso ali de Adão e Eva, qual que era esse local? Era a árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o altar onde Adão faria o sacrifício do fruto para Deus. Como? Não o comendo. Como isso não aconteceu, né, depois a gente vai ver que esses 3 requisitos do sacrifício que não foi realizado, que deixou essa chaga na humanidade, vai ser cumprido em plenitude por Cristo. O novo Adão. Por quê? Porque ele é o novo cabeça da humanidade. Agora, cabeça da humanidade redimida. Cabeça da humanidade divinizada. Porque ele tornou os batizados, né, deu o poder aos batizados de se tornarem filhos de Deus, ainda que filhos adotivos. Então, de certo modo, ele divinizou a humanidade. É a nova cabeça da humanidade. Então, Cristo é o sacerdote, é o novo Adão. Mas, para compensar, digamos assim, tamanha ofensa desse pecado de Adão, do pecado original, né, aquilo que deveria ser sacrificado entre as criaturas, como a ofensa foi a Deus, né, foi uma ofensa a Deus, uma ofensa direta a Deus. O pecado de Adão foi um pecado de satanismo, porque ele confiou no demônio que estava tentando ele contra Deus. Ele preferiu acreditar no demônio do que em Deus. Foi um pecado de satanismo. Tamanha ofensa, não existe nada entre a criação que poderia desagravar tamanha ofensa. Não existia nada. A humanidade estava perdida. A única coisa que você poderia... a única coisa que poderia desagravar, poderia compensar esse pecado seria você oferecer algo que satisfizesse a ofensa dada a Deus. Só que uma ofensa a Deus é infinita. Porque Deus é infinito, Deus é eterno. E como que a gente vai achar entre as criaturas algo que é eterno? Não existe. Então a única forma seria se algo divino fosse sacrificado para Deus. Parecia que a gente estava perdido. Até o mistério da encarnação, em que Deus se fez homem e ele, se colocando como sacerdote, se oferece, ele, homem. Eu vou cometer uma pequena gafe aqui, mas eu vou fazer Mas eu vou fazer um parênteses. Deu uma travada aqui. Eu vou fazer um parênteses porque... cuidado para não cair em heresia, tá? Eu vou fazer uma separação didática aqui. As naturezas de Cristo são unidas em uma só pessoa, tá? Mas vamos imaginar didaticamente, né? Isso não aconteceu de fato, tá? Mas vamos imaginar didaticamente
que o Cristo homem se colocou como sacerdote para representar a humanidade, oferecendo o Cristo Deus para redimir essa ofensa, para redimir a humanidade. Então, aí sim, um homem pôde oferecer um Deus, algo divino para Deus, para compensar essa ofensa. Esse foi o sacrifício de Cristo. Ele foi o sacerdote e ele foi a oferenda. Ele foi a vítima do sacrifício. Por isso que o mistério da união das duas naturezas, né? Deus verdadeiramente, Jesus Cristo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, é tão importante para a fé católica. Porque é essa união que tornou possível esse sacrifício, que reparou o sacrifício não realizado por Adão. Foi esse sacrifício de Cristo que ele realizou na cruz. E aí você vê, os 3 requisitos para o sacrifício, o sacerdote, a oferenda e o altar, a gente viu que o sacerdote e a oferenda são Cristo. Qual que foi o altar do sacrifício de Cristo? Onde que ele realizou esse sacrifício? A cruz. O madeiro da cruz. E justamente o altar do primeiro sacrifício também era uma madeira. A madeira da árvore do conhecimento do bem e do mal. Cristo realizou esse mesmo sacrifício, o sacrifício perfeito, também numa árvore. Ou melhor, num madeiro da cruz. Por isso que, gente, se vocês puderem, eu vou mandar no nosso grupo VIP. É gratuito para entrar, tá ali no link da nossa bio. Eu vou mandar aqui depois da live o texto do hino do ofício das leituras da Semana Santa. É a coisa mais linda que eu já vi na liturgia. Assim, é lindo demais aquele hino. Porque é o hino que canta, né? Você tá ali na Semana Santa, você tá vivendo aquele sacrifício ali, né? E é nesse momento que a liturgia coloca um hino que louva essa correlação entre os dois sacrifícios. O sacrifício não feito de Adão, que gerou o pecado original, e o sacrifício de Cristo, que redimiu a humanidade. Né? Como eles estão relacionados intimamente. Né? Então, Deus pegou, né, a armadilha que o demônio montou para a humanidade, foi desse próprio veneno que Deus tirou a redenção. Né? A árvore, né, onde a serpente se escondia e ofereceu o fruto para Eva e depois para Adão, foi ali que, né, foi numa mesma árvore que Deus fez o sacrifício perfeito que nos redimiu. Né? Se Eva, que entregou o fruto para Adão, levando-o para o pecado, no novo sacrifício, a nova Eva, que é Maria, ao invés de entregar o pecado, ela entregou o seu filho, que é o novo Adão, para Deus. Né? Então ela fez também uma entrega. Né? A entrega que... O sacrifício que Cristo não poderia fazer, Maria fez. Qual que é o sacrifício que Cristo não poderia fazer? O sacrifício da fé. Cristo não tem fé. Cristo é Deus, ele não tem fé. Porque fé, ele não precisa acreditar, ele vive, ele é Deus. Fé é de nós, criaturas. Então o sacrifício da fé foi Maria que realizou. Em contraposição a Eva que levou Adão para o pecado. Né? A nova Eva, Maria, levou Jesus para a cruz, para realizar o sacrifício. Então esse é o sacrifício que é renovado toda vez que a gente participa da Santa Missa. É esse mesmo sacrifício que corrigiu toda a rota da história da humanidade. Não somente corrigiu, mas a elevou num nível que, assim, a gente mal poderia imaginar. Porque
aí que tá outra coisa que a gente medita na Semana Santa, né? Mais especificamente no canto do Exultet, né? O canto que proclama a Páscoa no Sábado Santo, né? Na Vigília Pascal. Existe uma estrofe ali daquele canto que fala: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão ditoso Redentor. Ou seja, a alegria é tanta pelo sacrifício de Cristo, né? Pelo que Cristo fez, né? Por tamanha graça, a alegria é tanta que a igreja chega a agradecer, né? A ficar feliz, ó feliz culpa, a agradecer pelo pecado original, porque se não fosse o pecado original, não haveria Jesus Cristo. Claro, existiria o Filho de Deus, né, o Verbo encarnado. Não existiria o verbo divino, mas não encarnado. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, veio até nós por conta do pecado original. Então a igreja, exultando de felicidade, chega a agradecer, de certa forma, num exagero poético, digamos assim, pela culpa de Adão. Tamanho é a diferença do que aconteceu. Porque antes, né, nos planos originais de Deus, digamos assim, né, para Adão e Eva, nós só receberíamos uma felicidade, assim, ainda que muito grande, muito honrosa, uma felicidade proporcional ao que nós, seres humanos, podemos ter, nós enquanto criaturas. Mas esse sacrifício realizado por Cristo, ele não somente nos redimiu, ele não voltou a estaca zero. Ele voltou a estaca zero e passou assim de uma forma que não tem comparação. Porque isso nos possibilitou, né, o mistério da encarnação, né, Deus verdadeiro, Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Jesus subindo aos céus, né, ele abriu a porta dos céus ao homem. Porque um homem entrou no céu. Jesus Cristo entrou no céu. Um homem entrou no céu. Ele abriu as portas. Ele abriu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque, de fato, ele abriu um caminho para o homem entrar no céu. E o que é esse céu? Não é o mesmo céu que Adão e Eva viviam, aquele paraíso. Não é a mesma coisa. Hoje nós podemos atingir o céu da felicidade divina. A gente pode participar da felicidade de Deus, não da felicidade humana, meramente humana. A gente é convidado a participar da felicidade de Deus por conta da encarnação, por conta do sacrifício de Cristo. Foi isso que abriu o caminho para nós. Então é uma felicidade que você pensa assim, é tão bom, mas tão bom que é difícil de acreditar, de tão bom. É essa a alegria pascal. Essa é a alegria da Páscoa. Que a gente... É essa alegria que não dá para acreditar. É isso que a gente vive em toda a Santa Missa. Esse mesmo sacrifício é renovado na nossa frente. É o mesmo sacrifício, não é outro. Não é o sacrifício do padre. Né? O padre, ele está ali in persona Christi. Ou seja, ele está emprestando o corpo dele para o próprio Cristo renovar o sacrifício. Por isso que as palavras da consagração são ditas na primeira pessoa. Isto é o meu corpo. Não é o padre que está falando. Já pensou o padre falando, isto é o meu corpo? Não é o corpo do padre. É o corpo de Cristo. Ali ele está emprestando o corpo dele, as mãos, a voz. Ele está emprestando para Deus. Emprestando para Cristo realizar aquele sacrifício novamente. Né? Renovar aquele sacrifício, né? Porque o sacrifício foi um só. É isso que a gente vê em toda a Santa Missa. E isso que devia estar na nossa cabeça quando a gente assiste em toda a Santa Missa. É a renovação desse sacrifício. Mas por que esse sacrifício precisou ser renovado? Né? Se foi um só, se um só já bastou.
se o sacrifício da cruz já bastou? Primeiro pelo próprio comando de Cristo, né? Quando ele institui a Eucaristia na Santa Ceia, né? na vigília ali, né? Da Via Crucis, ali ele já realizou a Santa Missa, certo? Ainda que ele não tivesse morrido ainda, mas o tempo para Deus, a gente tem que pensar que ele é uma criatura, né? Então, o tempo é uma criatura de Deus. Então, ainda que naquele momento ele não tivesse realizado o sacrifício, aquela missa aconteceu de fato. Porém, quando Cristo dá esse comando aos apóstolos, né, ele ensina a que eles realizem o rito da Santa Missa, ele diz: fazei isto em memória de mim. Né? Não é isso que a gente vê o padre recitando em todas as missas depois da consagração? Mas o que é esse fazer isto em memória de mim? Né? Infelizmente o português, né, a tradução, ela tira o significado. Porque fazer em memória parece que você está falando de meramente uma lembrança. Lembrança é o que os protestantes fazem na ceia deles. Porque eles não acreditam na Santa Missa, eles não acreditam na renovação do Santo Sacrifício, eles não acreditam no dogma da transubstanciação, né? Eles não acreditam na presença real. Então o que eles fazem? Eles fazem uma lembrança. Então eles vão lá, pegam um copinho desse tamanho, enche de suco de uva, pegam um pãozinho de queijo, né? Cada igreja tem a sua criatividade ali, e fazem ali uma lembrança. Não é isso que nós católicos fazemos. Nós não fazemos uma lembrança. Nós fazemos o que Cristo de fato mandou nós fazermos, que não é uma lembrança. No original grego, né, esse fazer isto em memória de mim está escrito como anamnesis, né, no original grego. Anamnesis significa muito mais do que lembrança, do que recordar. Né? Recordar, você recorda as suas histórias, né? Você conta com seus amigos. Anamnesis é trazer para o presente. Quando você faz uma lembrança, você está trazendo para o presente só uma imagem daquilo. Você não está trazendo o evento para o presente. Mas quando Cristo pede isso para os apóstolos, ele está dizendo: vocês vão trazer esse sacrifício aqui para o presente todas as vezes que vocês recitarem essa fórmula. Vocês vão trazer de novo lá daquele evento histórico da cruz, vocês vão trazer isso para o agora. A gente vai estar vivendo aquele mesmo sacrifício que foi trazido para o presente. Isso é o fazer isto em memória de mim, de fato, né? Segundo o sentido original, tornar presente. E isso para nós é importante, porque ainda que Cristo, o novo Adão, né, sacerdote, tenha realizado esse sacrifício e assim alcançado a redenção para toda a humanidade, ainda assim essa redenção precisa chegar até a humanidade. Como? Né? A graça está ali disponível. É como se... vamos supor, você está em algum lugar que você precisa chegar, você precisa de um ingresso para entrar em algum evento. Só que os ingressos não estão liberados. Como é que você vai entrar no evento? Aí, de repente, liberam os ingressos. Né? Tá ali, liberar. Você só precisa preencher um formulário ali e você ganha o ingresso. Desculpa o exemplo um pouco tosco, mas é mais ou menos assim. Agora o evento foi liberado. Você só precisa ir lá e pegar o ingresso para entrar. É a mesma coisa, né? Cristo já alcançou a redenção, já alcançou essa graça para você. Você precisa só ir até lá e pegar. Né? Ela já está disponível, amplamente disponível. E você precisa reviver isso todo domingo. Por quê? Bastaria ir em uma missa que eu já sou santificado. Não.
Primeiro tem a nossa própria necessidade humana, porque infelizmente nós somos pessoas muito esquecidas, né? Então, por mais que você tenha vivido uma ocasião com muito fervor, com muita atenção, concentração, e tenha sido uma coisa transformadora na tua vida, aquilo ali não vai ser definitivo. Porque pela nossa própria natureza, as coisas precisam ser renovadas constantemente. Por que a gente precisa de rotina? Né? Eu falo tanto de rotina aqui no perfil, por conta disso, porque a gente precisa todos os dias renovar esses propósitos e renovar esses propósitos. É assim que nós somos feitos. Né? A gente precisa desse constante voltar aos propósitos, voltar aos fundamentos, porque as coisas vão se desgastando se a gente não busca atualizá-las, não busca toda hora revivê-las. E por isso, para nós é uma graça enorme que a gente possa assistir a Santa Missa todos os dias. Porque essa graça de você participar desse sacrifício vai estar amplamente disponível para você. Todos os dias você vai ter a oportunidade, veja, a oportunidade que Deus está te dando de você recolocar sua vida no eixo, de você... O que é recolocar sua vida no eixo? É recolocar para a finalidade. Porque muitas vezes no dia a dia ali você está tão preocupado ali com suas tarefas, seus compromissos, que você desvia o seu foco, desvia sua finalidade. Né? Ainda que na tua cabeça ali, bem no fundo, você aceite que não, a minha finalidade é Deus, eu vivo para Deus, na prática isso não está acontecendo. Então você precisa estar ali constantemente reorientando isso. E é na Santa Missa que você vai ter essa graça de reorientar a sua vida, de retomar a sua verdadeira finalidade. É assim que você participa da Santa Missa. Em primeiro lugar, você compreender o que está acontecendo ali. E veja, tem tanta coisa que eu deixei de falar, né? Porque é muita coisa de fato, né? Isso aqui dava várias aulas, assim, né? Dá um curso inteiro, né? Não se preocupe, não vou lançar nenhum curso sobre isso no momento, mas eu tinha muita coisa ainda para falar e não deu tempo. Mas eu vou deixar no nosso grupo VIP o roteiro, que tem algumas coisas que eu acabei não conseguindo falar, eu vou deixar para vocês disponibilizar no nosso grupo VIP. Então, saindo aqui da live, já entre ali no nosso grupo, que eu vou disponibilizar provavelmente amanhã de manhã já o PDF do roteiro aqui que eu ia seguir. Mas eu tive que focar muito nessa questão para vocês compreenderem o que é, né? Do que você está participando. Né? E isso devia estar na ponta da nossa língua, né? Devia ser uma coisa que a gente compreende com muita facilidade. Mas infelizmente por essa falta de formação, por essa querendo ou não, crise que a gente está vivendo, poucas pessoas têm essa consciência. Comentaram aqui, poderia recomendar uma oração de ação de graças. Tem uma oração muito boa que a gente colocou no nosso devocionário, que é a oração do Papa Clemente, não lembro agora, não lembro se é Clemente XIII, eu acho que é Clemente XIII. Mas pesquisa, oração, ação de graças, Papa Clemente, acho que já vai aparecer. A gente colocou no nosso devocionário, para mim é a mais completa, assim, para você ter um guia, né, do que você vai rezar. Mas pensando assim, oração para ação de graças, é bom você começar com orações prontas, assim, né, para você ter uma ideia do que você deve pedir. Mas em algum momento você tem que se desprender disso, tá? Você tem que deixar que o Espírito Santo te conduza, né? Porque senão você fica muito preso àquelas fórmulas, elas acabam enjoando, digamos assim, né? Acabam não surtindo o mesmo efeito para sempre e você não evolui. Né? Então pode começar com essa oração que é muito boa, mas use ela mais como como eu posso dizer,
uma inspiração para a sua oração do que realmente para você só ler aquilo ali, fechou o livrinho e vai para casa, entende? Faz uma live parte 2. É uma boa, porque eu fiquei de fazer toda uma história do Antigo Testamento aqui, comentando como esse sacrifício ele foi prefigurado, esse sacrifício de Cristo ele foi prefigurado em diversas etapas no Antigo Testamento. Né? O sacrifício de Caim e Abel, sacrifício de Noé, sacrifício de Melquisedeque, de Abraão, de Moisés. Cada um desses sacrifícios realizados no Antigo Testamento, eles prefiguram esse sacrifício de Cristo de algum modo. Acho que isso ainda dá tempo de falar hoje na live. Por quê? Lembra que a gente comentou, né? Então, até fazendo uma recapitulação, né, de tudo que a gente falou aqui, né, para ficar bem guardado aqui, bem fixado na mente. O sacrifício, a palavra sacrifício, ele é a junção de duas palavras. Sacrum fitium, sagrado, santo e fazer. Então é o ato de você tornar algo santo. Mas o que é santo? Santo é, dentro de um universo de coisas, você separar algo para uma finalidade mais elevada. Nesse caso, né, o sacrifício que foi pedido para Adão era o de sacrificar aquilo que tinha de melhor dentre os bens que estavam à disposição de Adão, que era toda a criação. Toda a criação foi colocada sob o domínio de Adão. Ele sacrificar para oferecer aquilo para Deus e nesse ato reconhecer que tudo que ele tem veio de Deus e assim se reconhecer como criatura. Isso é adoração. Isso não foi feito. Pecado original. O sacrifício, ele deve ter 3 requisitos. Ele deve ter uma oferenda, né, uma oferta, e essa oferta tem que ser o que há de melhor. Né? Tem que ser o que há de melhor, porque se for o que há de pior, ela não tem como representar todo o resto, entendeu? Tem que ser algo o que tem de melhor para que possa, de fato, representar e santificar todo o resto. Né? Todo o resto daquilo que você está separando aquilo. Segundo requisito do sacrifício, um sacerdote. Quem que é o sacerdote? É aquele que recebeu a missão do próprio Deus para oferecer aquilo, para essa função de tornar algo sagrado, essa função de separar algo para Deus. Ele recebeu essa missão divina e ele tem esse munus, esse poder para representar quem será santificado. No caso, Adão tinha esse munus por ser o cabeça da humanidade. Ele era o sacerdote da humanidade, ele que representava toda a humanidade naquele sacrifício que não foi feito. E por isso o pecado original recaiu sobre toda a humanidade. E não quando Eva comeu o fruto, foi quando Adão, porque ele que era o sacerdote. Terceiro requisito, o altar, né, que é o lugar onde será feito esse sacrifício, onde aquela oferta será oferecida, que no caso de Adão foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente vê que Cristo, apesar de Deus, apesar de ter, é claro, punido Adão, ele prometeu um Salvador. E como um Salvador que faria um sacrifício que iria reparar o sacrifício não feito de Adão, né, esse pecado de Adão. E foi justamente isso que esse sacrifício que foi sendo prefigurado ao longo do Antigo Testamento à medida em que Deus ia se revelando, né, para ter resgatar essa união com o homem. E é ali que ele foi conduzindo ao longo da história diversos sacrifícios que foram apontando, né, pequenas figuras de como seria aquele sacrifício de Cristo. Né? O primeiro foi logo depois de Adão e Eva, com Caim e Abel, que eles também realizaram um sacrifício. Só que o sacrifício de Abel foi o sacrifício das primícias, né, do rebanho. Né? Então, o que tinha de melhor no rebanho, ele ofereceu para Deus.
enquanto Caim ofereceu só os frutos, né? Que você não pode oferecer somente os frutos, você tem que oferecer o que há de melhor. E esse aspecto, né, do sacrifício de Abel, que a gente já compreende esse aspecto, né, que tem que ser o que há de melhor. Depois, o sacrifício de Noé, que foi realizado em ação de graças pela salvação na sua arca, pela salvação, né, que ele deu à família de Noé através da arca, né? Então, ali a gente vê que tem esse aspecto de ação de graças, mas também pela arca da salvação, que salvou a humanidade até então, que também prefigurava que aquele sacrifício de Cristo seria, né, essa nova arca onde a humanidade seria salva. Depois, o sacrifício de Melquisedeque. Melquisedeque, para quem não sabe, era o rei de Salém, que é a região onde depois se tornaria Jerusalém, e também, em ação de graças a uma obra ali de Abraão, ele ofereceu para Deus pão e vinho, né? Então, ali também prefigurando como que seria realizado esse sacrifício de Cristo. E depois de Abraão, o sacrifício de Abraão, que sacrificou o próprio filho Isaac. Aí a gente já vê também uma prefiguração, né, de Deus Pai sacrificando o próprio filho, e que, curiosamente, esse sacrifício foi realizado no mesmo monte onde Cristo realizou o sacrifício dele, né, no Monte Calvário, em que Isaac, a própria vítima do sacrifício, levou a madeira com a qual ele seria sacrificado, também prefigurando Cristo, que carregou a cruz, subindo o monte onde ele seria sacrificado. E depois o sacrifício, né, coordenado por Moisés, o sacrifício do cordeiro, né, o cordeiro que salvaria o povo de Israel e libertaria do cativeiro do Egito, né, também prefigurando como o sacrifício de Cristo libertaria o povo do cativeiro do pecado, né? Então, vários sinais ali no Antigo Testamento prefigurando esse sacrifício de Cristo. E como, né, que Cristo renova esse sacrifício, né? Aí que está a chave, né, até para encerrar aqui esse ponto essencial que vocês devem compreender da Santa Missa, para que vocês possam participar melhor a partir de agora. Como que é realizada essa renovação do sacrifício? Que nem eu comentei no comecinho da live, a Santa Missa é a renovação incruenta do sacrifício de Cristo, ou seja, sem derramamento de sangue. Porque, lógico, no sacrifício que ele realizou na cruz, historicamente, houve derramamento de sangue, de todo o sangue, né? Ele derramou todo o sangue que ele tinha, né? Isso é uma das coisas que a gente medita nesse mês de julho, mês do preciosíssimo sangue de Cristo, né? Inclusive por isso que eu resolvi fazer essa aula sobre a Santa Missa, também em razão dessa data, né, desse mês em que a Igreja nos convida a meditar sobre esse mistério. Mas a renovação é incruenta, não tem derramamento de sangue. Como que esse sacrifício é renovado sem ter uma nova morte de Cristo? É aí que entra o mistério da presença real. Porque o pão, né, se torna o corpo de Cristo. O vinho se torna o sangue de Cristo na consagração. Só que, já pararam para pensar? Na missa, né, o sacrifício ele é feito através de uma morte, certo? O sacrifício, né, Cristo disse, está consumado, e depois entregou o seu espírito para Deus. Morreu. Se Cristo não morre na missa de novo, se não há derramamento de sangue, como que essa morte pode ser renovada? Né? Como que esse sacrifício pode ser renovado sem a morte? Melhor dizendo. Né? Como que essa morte pode ser significada para você ter essa renovação do sacrifício? Existe uma parte da missa onde claramente você tem essa significação
de Cristo morrendo. Não que Cristo morre de novo, mas você tem um sinal místico que indica que aquele momento é onde o sacrifício foi renovado, porque houve a morte. Isso se dá exatamente na consagração. Por quê? Mais especificamente quando você consagra o pão e o vinho separados. Já pararam para pensar que você... Por que o sacerdote ele não consagra os dois juntos? Né? Por que não tem uma fórmula para consagrar os dois juntos? Por que tem a consagração do pão e depois a consagração do vinho? Porque com a consagração você tem, né, o pão virando o corpo de Cristo, mistério da transubstanciação, né, já não é mais pão, agora é o corpo, e depois o vinho virando o sangue de Cristo, já não é mais vinho, agora é sangue. Se eles estão separados, o que é um corpo separado do seu sangue? É um corpo morto. É uma morte. Quando você tira o sangue de um corpo, você tem uma morte. Então é na consagração separada do pão e do vinho, do corpo e do sangue, que você tem ali misticamente sinalizada a morte de Cristo. E é isso que renova o sacrifício. Esse é o ponto essencial da Santa Missa. E isso, claro, se realiza em virtude do Espírito Santo, né, que é a epiclese, né, que é o momento em que o sacerdote invoca o Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza essa consagração e renova esse sacrifício. Esse é o ponto essencial da Santa Missa. Por isso que a gente ajoelha, fica em silêncio, né? A gente ouve só o sino tocando, tocando para nos chamar a atenção para esse momento, né? Como se não bastasse tudo que a liturgia nos faz para voltar a nossa atenção para Deus naquele momento, ainda assim vai lá e toca o sino, porque esse momento é essencial, é crucial. A consagração. É ali que o sacrifício é renovado. É ali que você se vê diante da cruz, diante de Cristo, realizando o seu sacrifício por você. Eu digo por você e não pela humanidade, porque isso é uma coisa que sempre que você for fazer sua oração, sua meditação, substitua, né? Isso aqui nem tem tanto a ver com a live, mas eu achei pertinente. Sempre que você for meditar sobre o amor de Cristo, nunca fale o amor de Cristo pela humanidade, pelos homens. Pense, é o amor de Cristo por mim. Por quê? Porque Cristo ele é Deus, né? Então ele não divide a atenção dele, ele não divide as intenções dele. Quando ele está pensando em toda a humanidade, ele está pensando em você com a mesma intensidade que ele pensa em todo o resto da humanidade. Então, substitua esse Cristo fez isso pela humanidade. Cristo fez isso por mim. Uma forma mais fácil de você pensar nisso é você imaginar o seguinte: vamos supor que Cristo tivesse feito tudo aquilo só por mim, né? Então ele sabia que nenhum dos homens na história da humanidade, ninguém ia aproveitar o que ele fez, o sacrifício. Só eu teria essa chance. Ele teria feito tudo igual. Tudo da mesma forma, se fosse só por você. Pensando assim, já te ajuda, né, a pensar que Cristo fez tudo isso por mim. Cristo se entregou por mim, né, efetivamente por mim. Né, eu não sou qualquer um. Né, acho que é Santo Agostinho que dizia: quer saber o seu verdadeiro valor? Olha para o crucifixo, você vale um Deus crucificado. Precisa fechar os olhos no momento da consagração? Não, pelo contrário. Abra bem os olhos e contemple e adore a hóstia consagrada. Contemple esse momento, né? Não feche os olhos. Claro, não é obrigatório o que eu estou falando, tá? Não é proibido você fechar os olhos, mas assim, o que eu indico é você estar de olhos bem abertos e contemplar, né, o
contemplar a Eucaristia. Gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se quem tem aqui quer aproveitar, vou deixar um minutinho aqui enquanto tomo água, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre tudo que eu falei, porque foi um conteúdo bem denso, né? Também dúvidas sobre participação na Santa Missa, né? Vi que teve algumas perguntas aqui sobre, né, ação de graças, né, agora sobre a consagração. Se quiserem aproveitar esse momento ali que eu vou tomar um pouquinho d'água, porque eu falei bastante, né, para deixar alguma pergunta. Senão a gente já encerra. E de fato, deixei de falar algumas coisas, mas vou compensar aqui enviando para vocês o roteiro original, né? Pulei muita coisa, deixei de falar algumas coisas, mas falei muitas outras coisas que não estavam no roteiro. Vou colocar lá no nosso grupo VIP. E, né, comentaram agora, pense em uma segunda live. Sim, é uma boa ideia. A próxima live ela já está programada, então acho que eu vou até já falar o tema da próxima live. Vai ser sobre santificação do trabalho, né? Vai ser daqui a 14 dias, né? Pulando a próxima semana, na outra quarta-feira a gente vai falar sobre santificação do trabalho. Mas depois eu vou colocar aqui no cronograma também uma continuação aqui dessa live sobre a Santa Missa, porque de fato tem muita coisa ainda para falar e tem bastante coisa aqui no roteiro também, então já tem bastante conteúdo. Então, pessoal, acho que é isso. Essa live ela vai ficar gravada, só que ela não vai ficar aqui no Instagram, tá? Eu vou deixar o link para acessar a gravação no nosso grupo VIP, né? Tô comentando bastante. Mas, gente, isso é gratuito, é só chegar ali no link da nossa bio. Acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiros links ali. Só clicar, você já vai entrar no grupo de WhatsApp. Agora estou mandando perguntas aqui. Boa noite. Como é que entenderemos que no momento da ceia é Cristo em pessoa que está presente? Uma coisa que eu falei aqui na live, né, que ajuda a compreender, é que principalmente ele estará presente no momento da consagração, né, que é ali que esse sacrifício é renovado. E você percebe isso quando o padre começa a falar em primeira pessoa, né? Então quando ele fala, isto é o meu corpo, e você olha o padre falando isso, evidentemente não é o corpo do padre, né? Então ali você vê claramente que é Cristo falando. Ele está emprestando o corpo. Isso aqui é uma metáfora, tá? Não vão achar que o padre foi possuído. Não é isso que acontece. Mas Cristo está, de certa forma, emprestando o corpo do padre para realizar o sacrifício. E por isso que o padre recita em primeira pessoa, né? Então, nesse momento em que o padre fala em primeira pessoa, é um momento chave para você pensar, Cristo está aqui. Não que ele já não estivesse, mas é um momento chave ali para você se dar conta disso. Desculpa, cheguei um pouco tarde e não entendi. São duas consagrações do corpo e sangue. Por favor, repita essa parte. Isso, são consagrações em momentos distintos, né? Você consagra primeiro o pão e depois o vinho, né? Você consagra primeiro o corpo, depois o sangue. Então, essas duas consagrações feitas em atos separados, né? Você não consagra os dois de uma vez, né? Não tem uma fórmula para você consagrar tudo. Você sempre consagra primeiro o pão, depois o vinho. Então, quando você consagra os dois de forma separada, o que você tem? Você tem o corpo separado do seu sangue. E, portanto, você tem uma morte. Mas é uma morte sinalizada, certo? Ela não ocorre de fato. O Cristo não morre de novo. Esse é o sinal místico que renova aquele mesmo sacrifício da cruz, que traz para o presente aquele sacrifício da cruz. Devemos dizer, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé após a consagração. Não é obrigatório, mas é uma excelente prática, inclusive eu sempre falo, né? Eu acho que na Espanha, se eu não me engano, isso é bem comum, assim, pessoas falam em voz alta, inclusive. Um amigo meu que já foi para a Espanha comentou isso comigo, mas é uma ótima prática, não precisa falar em voz alta, né? Fala em silêncio ali mesmo,
na sua mente, mas é uma excelente prática falar isso após a consagração, porque ali você está, né, renovando também esse pedido para aumentar a fé. Por atualização do sacrifício, poderíamos entender que a primeira missa realizada por Cristo nunca teve um fim? Eu acho que essa é uma expressão um pouco perigosa, tá? Nunca teve um fim, você pode entender isso de diversas formas, né? Você corre o risco de entender que o sacrifício ele não foi consumado, entendeu? Então, nesse sentido, não. Ele teve um fim, sim. Ele está sendo renovado, mas para você renovar alguma coisa, você precisa que aquilo ali acabe primeiro. Daí você vai lá e renova. Então, acho que esse termo não encaixa, mas no sentido de você dizer que as consequências desse sacrifício, ou a obra redentora, a obra salvífica de Cristo está ainda em atualização na história, nesse sentido sim, mas não no sentido de que o sacrifício ele não foi consumado, né? Essa interpretação que a gente tem que tomar cuidado. Então, acho que foi isso, pessoal. Agradeço mais uma vez pela participação. Renovar aqui os avisos paroquiais. Né? Essa live ficará gravada, mas não aqui no perfil. Né? Eu vou deixar ela um link para a gravação dela no nosso grupo VIP. Então, acesse, né? Entre para o nosso grupo VIP de forma gratuita. Ali no link da nossa bio, quanto antes, porque depois, né, amanhã provavelmente já vou deixar a gravação. Enquanto eu não coloco ali, vai ficar no Instagram aqui, tá? Amanhã provavelmente vai ficar ainda aqui no Instagram, mas depois vai ficar só lá no grupo. E no grupo também vou mandar o roteiro, né, que eu escrevi para essa live, que tem coisas que não deu tempo de falar, mas eu falei muitas coisas além também. Então vai ser mais um material extra. E vejo vocês no nosso próximo encontro e ali no grupo, onde eu também estou diversos dias ali também publicando alguns conteúdos exclusivos. E o próprio Instagram aqui, né, que a gente está sempre presente. Então, muito boa noite, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.